A paz do Senhor Jesus a todos. E que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, de nós. Até nessa parte também, né? Para nós ser abençoado, nós temos que estar com Deus. Amém? Não é só querer receber, não. Muita gente deixa a benção para outro, ou será desperdício. É como oportunidade. Oportunidade é desperdício muitas vezes. Ela volta? Não. É como uma palavra. A palavra não volta. Um homem dá uma palavra, um homem, uma mulher dá uma palavra. Quando esta palavra não é cumprida, ela não ou deixa passar, né? A pessoa que é para pegar, como é que seja uma profecia. Se ela não pega, quer pegar depois, não tem como voltar atrás. Amém? Então isso é algo que eu vou falar aqui, que Deus colocou no coração. Nós estamos diante de um fim de uns tempos. A vinda do Senhor Jesus está próxima, como diz a palavra. E como que nós, há muito tempo, vem anunciando isso? E agora continua anunciando como que funciona as obras. Deus está mostrando as obras da forma que ele deixou escrito na promessa, quando fosse para o fim dos tempos. Aconteceria isso, 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 isso. Sinais no céu, na terra, né? Doença que não tinha remédio para curar. Está aí. Reino contra reino. Pai contra filho. Filho contra pai. Mãe contra filha. Filha contra mãe. E vice-versa. Nora contra sogra. Sogra contra nora. E aí por diante. Não se respeita mais. Não tem mais amor. Fim dos tempos está aí. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano, diz, né, que os tempos difíceis, as pessoas iam duvidar da sua própria, se eu não me engano, é 2 Timóteo, da sua própria fé. 2 Timóteo. Deixa eu ver se é mesmo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, né? E aí, que aí ele fala, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes, blasfemadores, né? Não respeita ninguém. E no versículo 10 ele diz, tu, porém, ver se é aqui mesmo. Que diz assim, duvidarão da sua própria fé. Deixa eu ver que é na segunda aqui. Primeiro é segundo. Que as pessoas não, aqui ó, 4. Primeiro esse, lá é no 2 Timóteo, capítulo 3. E no 1 Timóteo, capítulo 4, diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores e a ensino de demônio. Olha só. Essas duas partes se juntando. Me diga se não está no fim dos tempos. Então o ser humano não tem mais amor uns com os outros. Não tem mais palavra. E muito menos com Deus. Se não tem com um homem, vai ter com Deus? Aí é que não tem mesmo. Porque o homem é falho. Se não tem com um homem falho, vai ter com um Deus que é perfeito? Aí é que não tem mesmo. Por isso que Deus diz assim, se você não respeita o homem embaixo, o homem que você vê, se você não ama o homem que você vê,
a homem que vê. Vai ver uma coisa que você não vê? Então está no fim dos tempos. Mas eu estou no livro de Mateus, capítulo 24, a qual o Senhor Jesus faz com que o povo acorda-se. Para que os dias difíceis sejam mais fácil, seja controlado por mim e por você. Você tem que controlar os seus dias. E eu, aqueles dias que vem difícil, tem muita gente se matando, não sabe o que faz. Tem muita gente se estragando que não sabe o que faz. Achando que Deus está demorando. E aí vai para o lado do Satanás que termina se destruindo. Então, veja, quando Deus diz assim, ou quando o homem diz assim que Deus está demorando, não. É porque o homem não está pronto, é por isso que Deus está demorando. No dia que você ficar pronto, Deus leva, não demora não. Enoque, Deus não demorou para, não. Quando ele estava pronto, assim, não pronto 100%, mas quando estava ali alcançando a prontalidade, ali obedecendo a Deus ali corretamente, Deus pegou, nem matou, nem deixou ele morrer, levou. E nós? Por que Jesus está demorando a vir? É a oportunidade que tem para mim e para você se converter de uma vez por toda. Ter um respeito, ter um conhecimento e viver com Cristo para que ele possa levar. Ele só vai levar os que tiver com ele. O que crê e for batizado serão salvos. Os que não, já estarão julgados pela própria palavra, como diz a palavra. Amém? Então o Senhor Jesus, de uma forma agradável, dizendo para aqueles discípulos naquela época, e agora para nós que não tem mais discípulos, daqueles lá atrás, não. Agora somos nós. Tem alguns discípulos, sim, estão ensinando, sim. Deus está usando. Usando um pastor, um bispo, um apóstolo, né? Usando um ombreiro, usando um padre. Eu vejo tanto padre falando corretamente agora, porque eles sabem que os dias estão difíceis, e eles estão parando de cobrir a verdade, né? Porque as pessoas ficavam livremente para as coisas que era maldade e cobriu a verdade. E Deus chegou a um ponto que chegam em alguns padres que estão falando a própria verdade, que não é para adorar Maria, e sim adorar Deus. Quando é que vão... até quando, alguns padres estão dizendo, até quando vão viver nessa mentira, nessa doutrina de homem, de igreja, que é plantada, que tem que ser cumprida, e a verdadeira ficando para trás. Eu acho até interessante isso, que Deus está falando, o próprio Espírito Santo está falando com os padres, para seguir corretamente. Amém? Não estou criticando nenhuma igreja, mas eu estou criticando aquelas pessoas que ensinam a invalidade, incorretamente, doutrina de homem ou de igreja, sendo que a doutrina de Deus está ficando para trás, não está sendo ensinada. E isso eu vou falar o tempo inteiro. Porque tem muita gente que confia em Deus, confia no homem, mas não confia em Deus. Faz a obra do homem e não faz a obra de Deus. Tem o mal, mas não tem amor. Tem egoísta, tem avareza, né? Vive nas paixões dos homens, que é do mundo, mas não vive naquilo que é de Deus. Diz que tem amor, tendo ódio. Diz que tem verdade, mas tem o quê? Falsidade. É filho de Deus? Não. Pode achar ruim quem quiser. Mas Deus diz corretamente. Aquele que recebe Jesus Cristo, ele dá poder para ser filho. Dá poder para ser filho. Aí vai as suas obras. De que forma é as suas obras? Você tem conhecido Cristo? Você tem continuado a servir a Cristo, a vivendo em Cristo? Aí sim, no fim você vai ser filho. Aqui na terra é uma oportunidade para você ser filho.
Mas filho você vai ser quando você ser levado. Se você não for levado, for deixado aqui pro lado do inferno, você não vai ser filho. Saul viveu 40 anos. Era para ser um dos melhores reis na terra. Num dia ele acabou tudo que ele tinha para trás. O que adianta tempo, experiência? Não. Não coloca isso na sua vida, não. Coloca Cristo e viva, cada dia viva um dia melhor do que o outro. Para Cristo, do lado de Cristo. Amém? Olha só a mensagem. Está no livro de Mateus, capítulo 24. Né? E eu vou começar aqui no versículo 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O Senhor Jesus fala, dita, e tudo o que ele fala será cumprido. O que ele falou se cumpriu e vai se cumprir. E ele disse que, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O que ele está falando? Ele fala de muitas coisas. Ele está falando só aqui na parte aqui de 32, aqui, que é na parte da figueira, né? Que quando os ramos ficam verdes, brota, é para nós ver que o verão está chegando. Não, não é só isso não. Não é só isso não. Desde o início que o Senhor Jesus veio à terra, ele está dizendo, ele veio para salvar. Será que você está andando com ele? Porque se você não andar com ele, como é que você vai ser salvo então? O Senhor Jesus, ele quer te dar tudo que tem aqui na terra que é de bom, de melhor, que não faz parte do mal. Ele quer te dar. Mas o mais importante que ele quer mesmo é que você tenha a salvação. É que você anda com ele. Que sem ele você não tem a salvação. Não fique iludido por alguns pastores, ou bispo, ou apóstolo, ou padre, coisa. Não, você está salvo nada. Só está salvo naquele quando o Senhor Jesus voltar e disser, esse é meu. Aí você pode dizer que está salvo. Por enquanto, não encha seu peito de ali para soltar, dizer assim, eu estou salvo. Cuidado com isso aí. Não seja iludido, não, com palavra vazia, não. Tá? E diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, o Senhor Jesus falando, não passarão. Ou seja, o que ele disse vai se cumprir. E é engraçado que ele disse assim, poucos vão ser salvos. Será que quem é que vai ser? E quem não vai ser? O Senhor Jesus disse assim para os discípulos, um de vocês vão me trair. Vai ser usado pelo Satanás, melhor falando. É quem vai me entregar para os sacerdotes, principais sacerdotes, né, para me matarem. Todo mundo ficou apavorado, temo, com medo de eles se aproximarem mais de Jesus para não ser nenhum deles, nenhum, nem outro, nem Pedro, nem coisa. Não, ficaram, tremo, medo, quer dizer, quem é? Era aquele que era mais fraco. Já pensou que o Senhor Jesus tendo um diante dele na fé ali, né? Acompanhando da forma que o Senhor Jesus queria. Você acha que o Senhor Jesus ia escolher esse? Cara, que não. Ele escolheu o mais fraco, que há muito tempo já vinha fazendo merda. Já vinha com a discordância dos mandamentos de Deus. Foi aquele.
Não vai pensar que o Senhor Jesus enrolou uns papelzinhos com o nome dos 12, né? E falou, não, o que eu tirar aqui é o que vai me entregar. Não. É o que está mais do lado do mal, é que ele vai entregar. É o que foi. Então, meus irmãos, revela a sua vida como que está. Se está longe ou está perto. Filho de Deus, verdadeiramente, só vai ser quando o Senhor Jesus disser o seu nome, você está comigo. Aí você pode dizer, eu sou filho de Deus. Porque aqui você pode dizer, eu sou filho de Deus. No próximo dia você erra, o Satanás vai, te leva e você faz o quê? Como Saul. Eu vou apresentar a vida de Saul há muito tempo. Caim. E outro, Judas também dizia que era filho de Deus. Mas e aí? Filho do maligno, o Senhor Jesus disse. Então não venha, né, aprovar a sua palavra e dizer que é filho de Deus, e aí depois você vai lá para o mundo, pinta e borda, e aí? Não, o Senhor Jesus está declarando nesta palavra. Revela a sua vida. Porque tudo vai ser mostrado. Para quê? Para que você tenha consciência do que você está fazendo, ou é certo ou é errado. Está aí. A Bíblia está mostrando para mim, para você, para quem quer que seja, o certo e o errado. Você está indo para onde? Então ele diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O que ele está falando isso aí? Noé pregava a justiça? Pregava. Noé pregava a justiça, mas ninguém dava ouvido. Todo mundo. Noé dizia para que as pessoas se arrependessem, com certeza. E no dia de hoje está também anunciando, se arrependa, vós que estáis no mundo. Vós que estáis fazendo a vontade da carne, que é do mundo. A vontade do Satanás. Casando 3, 4 vezes por dia, quase. Por ano, 2, 3 vezes. E ali tá tudo bem, mas tá tudo bem. Cuidado com isso aí. A Bíblia, ela recomenda. Deuteronômio capítulo 30. Deus propõe vida e bem. Então você só vai ter vida se você fizer o bem. Se você não fizer o bem para você, você vai fazer para os outros? Não consegue. Deus não usa filho do Satanás, não. O próprio Senhor Jesus disse isso. Quando aquelas pessoas disseram que era filho de Abraão e tinha um Deus, que era Deus verdadeiro, o Senhor Jesus declarou para eles que ele era filho do maligno, filho do Satanás, e o Deus dele era o Satanás. Porque não faziam corretamente. E nós estamos fazendo o que para agradar os olhos de Deus? Que caminho você está? Que obra é as suas? Que as ações é a sua? Para você pode ser certo, mas para Deus é o quê? Será que diz assim em Jeremias, não sei se é capítulo 17, o coração do homem... Peraí, deixa eu analisar aqui. Capítulo 17. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tem um que conhece o meu e o seu coração. Esse quem sabe se nós estamos errados ou estamos certos. Chama-se Jesus Cristo. Quando as pessoas murmuravam só por dentro, no pensamento, Jesus já sabia por que está murmurando. Então não se acham
que estão perfeitos, que estão corretos, que andam julgando uns aos outros, chamando os outros de demônio. Cuidado com esta doutrina sua, com este exemplo seu, com essa determinação sua, até ameaçando mesmo os outros. Cuidado com isso aí. Deus, tem uma palavra que diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra, olhando os bons e os maus. Como diz a palavra do Senhor também, diz assim, os ímpios dizem assim, não há Deus naquele. Não há Deus na vida dele. Os ímpios vão julgar o quê? Deixa ele ir para a justiça para ver se escapa algum. Olha lá. É como aqui no Brasil. Aliás, em todo lugar. A verdade está encoberta. A mentira é quem está andando para cima e para baixo dizendo que é verdade. Tinha até um louvor da Elaine Martins. A mentira agora é verdade. E a verdade é mentira. Mudaram, o homem mudou, mas Deus não muda. Tá? E eu não vou pela essa mudança do homem, não. O que é verdade, o que é mentira, é mentira. Se você é falso, você é falso. Se você é mentiroso, é mentiroso. Se você é ladrão, é ladrão. Se você quiser se converter, tem como se converter. É você se esforçar e pedir a misericórdia de Deus. Porque só Deus resgata o homem. Na Bíblia diz que quando o homem cai, quem levanta é Deus, a mão de Deus. Não vai pensar que é mão de homem que levanta, não. Então diz aqui, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha só. E desesperadamente corrupto. Ou seja, nada presta. Tudo que faz é de mal. Nada prevalece para Deus. Nada é aprovado. Porque o homem, e principalmente no dia de hoje, aliás, desde o começo de Noé já estava falando. O homem é corrupto demais. É falso, mentiroso. Amor já esfriaram. Para com Deus e para com os irmãos. Não obedeça a ninguém. Fala o que quer. E aí? Por isso que o Senhor Jesus colocou essa parábola colocou essa palavra. Quando vier o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, vai ser como o dilúvio. Vai chegar o Filho do Homem e as pessoas não vão perceber. Por quê? Porque estão no caminho errado, como que eles percebem? Ou seja, agora vamos aqui, falar uma coisa aqui muito interessante. As virgens que não estavam preparadas, viu quando o noivo chegou? Não. Por quê? Porque estava no outro caminho. Mas já pensou se elas estivessem no mesmo caminho do caminho das prudentes? Elas tinham visto, elas tinham chegado, elas tinham visto a chegada do noivo. E o Senhor Jesus declara isso quando diz assim, Noé entrou na arca, diz assim, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, festa, se divertiam, até o dia em que Noé entrou na arca. E não, aqui é falando do povo, e não perceberam. Então o Senhor Jesus está dizendo que quando ele voltar, as pessoas vão, ninguém vai perceber. Além dele vir como ladrão, que ele disse, ladrão não vem, ele não avisa. O Senhor Jesus também não vai avisar, que ele diz que nem ele mesmo sabe, sim, só o Pai. Se ele não sabe, se nós não sabemos, nem ele, não é o ponto de nós ficar vigiando dia e noite?
Mas nós não estamos vigiando. É isso que ele está dizendo. Nós se adverte, nós vamos para as coisas do mundo, e quando ele voltar, quem vai saber? Vai ser como aquelas 5 virgens, nessa, despreparada, que não está esperando. E aí? Noé fechou, aliás, foi fechado o tempo, no tempo normal, no tempo correto, foi fechada a porta da arca. Deus fechou, Deus fez um anjo fechar por lado de fora para Noé não abrir. Para ele não ter nenhuma misericórdia daquele povo que não deram ouvido às coisas de Deus. E no dia de hoje, você acha que Jesus vai abrir lá? Não, cuidado com essas coisas. A oportunidade é essa. É hoje. Não vai pensar que amanhã eu vou, amanhã você fica. Amanhã você fica. O povo se expressaram desta mesma forma. Se expressaram dessa mesma forma. Não, além de não acreditar, e os que acreditaram falaram, não, amanhã eu vou. Ou seja, para não discordar, para não dizer, eu não quero nada o que é de verdade, de bom de Deus. Não, eu quero o mal mesmo. Não quiseram colocar isso. Então disseram assim, não, amanhã eu vou, como diz muita gente, vai assim, vamos à igreja. Falei, não, amanhã eu vou. E esse amanhã é o último dia, antes, é o último dia dele. E aí, o que ele vai fazer? Né? Como diz o foco da nova aliança, né? É trazida a esperança de profetizar algum futuro onde a lei de Deus, né? A lei de Deus, né, seria gravada no coração do povo. Mas o povo aceitou ser gravado? Não. Eles nem deram ouvido, só ouviu, mas não deram ouvido. E no dia de hoje está assim. Então Jesus enviou essa mensagem hoje, esses que vão ver essa mensagem, para que tenham uma oportunidade, mais uma oportunidade de se arrepender. E fazer com que aquelas 5 virgens prudentes, preparadas, estavam, assim Deus quer que nós esteja também, preparados. Então diz assim, e não perceberam senão quando veio o dilúvio. Ou seja, a porta já se fechou. E os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Meus amados irmãos, no 44 ele diz assim, 42, perdão. Portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse que a hora viria, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Vamos colocar a sua casa e seu coração? Hã? Não é bom você guardar o seu coração? Vigiar para que não entre coisas do mundo? Porque você não sabe o dia que o Satanás vem. Não. Então vigia logo, para que isso não entre. Vigia com as coisas de Deus. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, e quanto mais, né? Deixa eu ver aqui como é que está escrito aqui. Enquanto mais você, capítulo 10, enquanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Então, nós temos que se prevenir, vigiar, para que nenhuma maldade entre no nosso coração. Para que as obras de Deus sejam feitas. Já pensou você com o coração cheio de maldade, Deus vai te usar? Nem imagina isso. Mas Deus usou uma jumenta, mas o coração da jumenta ou do couve lá estava limpo? Com certeza. Com certeza, porque senão Deus não tinha usado, não.
E ele usou aquilo dali para uma referência. Quando ele diz lá em Isaías, capítulo 1, ele diz que o boi conhece o seu dono e o jumento o seu possuidor. E o homem não conhece o seu Deus. Então veja que nós somos mais relaxados, digamos assim. Nós somos mais incrédulos do que um boi. E olha o que o homem tem e boi não tem. Deus não dá sabedoria para... né? Não. Salomão pediu... Um boi pede sabedoria? Não. Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Um boi pede isso? Não. Então ele não tem. Nós era para ser 100% mais do que um boi e um jumento, mas nós somos zero. Deus coloca um boi e um jumento mais preparado do que nós. Quem quiser ficar com raiva, que fique. Mas a verdade é essa. Porque senão ele não teria dito aquela passagem lá. E eu estou mostrando na Bíblia. Amém? Eu vou até provérbio aqui, ó. Isaías, aonde diz, Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, ó, e o jumento o seu dono, da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de injustiça, deixa a justiça pela injustiça. Amém? Raça de maligno. Aí, ó. Você acha que Deus vai falar com o filho dele é maligno? O meu povo, filho corruptores, abandonaram o Senhor. Olha só. Blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Quantas pessoas Deus não resgatou e eles desistiram? E aí? Eu com a maldade dizer que sou filho de Deus. Só ser na China. Fazer igual. Só se ser na China, no inferno. As pessoas que fazem maldade para os outros, dizer que é filho de Deus. Tá? Amém? Então, a palavra termina aqui numa uma palavra bem assim, ó. Por isso, ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Cuidado, gente. Não fica... Saúde. Não fica achando que já está, que já é, que já está lá no reino do céu. Seu coração está lá. Cuidado com essas coisas. Eu tenho visto muita gente que, ó, começa muito bonzinho. Aliás, em todas as áreas, começa bonzinho. Quando dá do meio pro fim, hein? É pior do que um leão. É pior do que um leão brigando com outro leão. É? Ser humano e principalmente sem amor. É o pior ser humano na face da terra. Se não tiver amor. E esse amor que vem do alto, né? Amor, um homem diz assim, eu tenho amor. Quando dá no outro dia tá matando. Tem amor, no outro dia tá largando. E aí? Amor do diabo é esse? Fazer igual lá no Piauí fala assim. Que amor do diabo é esse? Amém? Tenha um amor vindo do alto, que você ama a Deus até ao fim. Apóstolo Paulo disse assim, eu era maldoso, ruim demais, mas quando o Espírito Santo me resgatou, eu soube conservá-lo que ele me deu. E aqui eu estou, guardei a fé, tive um bom trabalho,
e estou esperando agora o quê? A coroa de filho. E se você também não ser assim, ó, inferno cabe quantos for preciso. Cabe. Se você não der valor à vida de Jesus e der valor à sua vida, se você não der valor à vida de Jesus e der valor à sua vida, você vai para o inferno. O próprio Senhor Jesus disse: se você quer a sua salvação, larga a sua vida e vem para a minha vida. Ou seja, a minha vida. Está bem claro isso. A salvação é para todos. Mas diz, nem todos vão ser salvos. Porque muitos estão vivendo a sua vida e ainda diz que estão vivendo a vida de Jesus. Mas o Deus conhece os corações de todos. Amém? Então que seja feito a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te agradeço por esta oportunidade, esse ensinamento, essa instrução, essa exortação que o Senhor nos deu. Senhor, eu espero que muitos, a qual o Senhor quer que chegue a esta palavra, que venha abrir o coração, Pai, para que seja mais um conhecedor da palavra do Senhor, conhecedor do instrumento da qual o Senhor está dando a oportunidade para que se converta a cada um. E que não viva a sua vida, e sim viva a vida de Jesus. Que não anda a sua doutrina, e sim a doutrina do Senhor Jesus. A doutrina verdadeira, porque tem falsa. Como tem a videira verdadeira também, porque tem as falsas, Senhor. Pois que o teu povo viva na videira verdadeira. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, apaga, Senhor, esses dados inflamados do teu povo, Senhor. Senhor, tira essas calúnias, tira esses coração maldoso, tira esses coração de fofoca, mentira, esses que estão carregados de iniquidade, de transgressões, de lascívia e estupidez, Senhor. Oh, Pai, dá um coração novo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, hoje como o primeiro dia do ano, eu peço misericórdia, Senhor, para com teu povo. Tem compaixão, Pai, de nós, Senhor. Nós somos fraquinhos, pequenininhos, Senhor. E precisamos do Todo-Poderoso, que é o Senhor. Senhor, carrega nós das tuas bênçãos, do teu Espírito, da tua verdade, Senhor. Para que nós vivemos junto contigo, Senhor. Porque o Senhor disse na tua palavra que quantas vezes quis ajuntar os pintinhos como a galinha, quis ajuntar os filhos como uma galinha junta os pintinhos. E o povo não quiseram, Pai. Meu Deus, tem misericórdia em nome de Jesus. Faz-se com teu poder, Pai, o teu povo conhecer aonde se deve se colocar, o que deve falar, o que deve viver, Senhor. Meu Deus, os dias estão próximos, o dia do Filho do Senhor voltar. E muitos estão despercebidos, não estão percebendo os sinais, os milagres, ali os sinais, Senhor, que o Senhor está colocando tanto no céu como na terra. E até mesmo, Pai, ali as doenças que não tem mais cura. A medicina não dá mais conta, Pai. Porque isso está sendo anunciado, como foi anunciado antes. Quando fosse para acontecer isso, o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador, estava próximo a vir, Pai. Senhor, pois chega a tua presença na vida deste povo, Senhor, para que eles possam começar a viver no dia de hoje uma vida contigo e não uma vida com eles mesmos, Pai. Para que eles tenham vida, Senhor, tenha paz e alegria. Só quem está contigo tem isso. O Senhor, o Paulo disse, cheio do teu Espírito,
alegrai-vos no Senhor. E outra vez ele diz, alegrai-vos no Senhor. Oh, Pai, faça de nós um instrumento nas tuas mãos, para que nós sejamos conhecedor, Pai, do bem e do mal, e sendo destinado para o bem e não para o mal. Senhor, eu entrego os meus vizinhos em tuas mãos, entrego aqueles que querem o mal, querem o meu mal, Senhor, os meus perseguidores, os meus inimigos, os meus adversários, eu entrego em tuas mãos, Senhor, para que seja feita a tua vontade, porque é a minha, Senhor, o Senhor sabe. Mas o Senhor tem me controlado, tem me dado domínio, para que eu viva diante do Senhor dia e noite. Oh, Pai, eu sei que eu não sou perfeito, mas a sua misericórdia está me mantendo de pé. O teu Espírito sabe, Senhor, só Ele mesmo, para que sustente a mim e aqueles também que estás andando no teu caminho, Senhor. Mas é luta. Mas isso pode ser uma prova para que nós conheça que o Senhor sempre está conosco. Agora tem umas lutas, Senhor. É porque o homem mesmo vai, como aquele significado, aquela parte que Elias saiu, Pai. Não foi o Senhor que enviou ele ao deserto, não. Ele foi por si mesmo. Mas o Senhor disse, sai desta caverna, porque aqui não é teu lugar, o caminho é longo. A caminhada é longa, ou seja, ainda tem muitas coisas para tu resolver. E nós, Pai, dá força a nós. Renova, Pai, as nossas forças, para que nós resiste o dia do mal. Sustenta nós, Senhor, na tua presença, para que nós possa resistir o dia mal. E eles fugirão de nós, os mal, as doenças, as coisas maldosas, Senhor. Tira a ignorância do teu povo, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Deixa o teu povo limpo da estupidez, da ignorância, da mentira, da falsidade, da bebedice, das drogas, do álcool, Senhor. Pai, eu ponho em tuas mãos todo este povo. Aquele aflito, o angustiado, a qual o Senhor disse que olhará era para este homem. O aflito e o angustiado, o abatido, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de nós, em nome de Jesus. Eu te agradeço e glorifico o teu nome, Senhor. Porque eu sei que não sou digno de nada. Mas pela tua misericórdia estou aqui vivo e lutando e vencendo. Porque a tua presença estás comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Te amo, Senhor. Tu és o meu Deus, é a minha força. Senhor, visita a minha família, Senhor. Não deixe que ela se destrua nas palavras, na doutrina dos homens, do Satanás, nas coisas do mundo, Pai. Livra a minha família, Senhor. Livra o meu filho, a qual está aqui comigo, Senhor. Senhor, tem misericórdia dele, Senhor. O caminho que eu tenho ensinado a ele, Senhor, é o caminho que o Senhor tem deixado a mim. De te servir, de andar contigo, de viver em paz e em segurança, mesmo na luta, Senhor. Mas agradecendo o Senhor, porque isso é a vontade do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, é muito generoso o Senhor para conosco. Porque o Senhor diz dia e noite que nós somos salvos pela tua misericórdia, pela tua graça. Somente. Não há mais nada que possa, fazer isso. Então, Senhor,
O Senhor diz que não é fácil, não. Mas nós seremos vencedor. Um louvor do Senhor diz: não é fácil adorar quando nada vai bem, quando a doença chega e nos torna refém. É difícil adorar quando o filho, com o filho chorando, com o bolso vazio, até a fome passando. Não é fácil adorar ao ser desenganado, pelo melhor amigo ser caluniado. No enterro da dor, no conforto da guerra, é que Deus se revela para o adorador. Eu quero te adorar incondicionalmente, e enquanto eu te adoro tem milagre na frente. Eu quero te adorar na alegria e na dor, com os milagres, sem milagre, vou te adorar, Senhor. É lindo esse louvor, né? Apesar que eu não sei louvar, mas, né? É mais ou menos por aí. É difícil, mas quando nós estamos com Deus... O que foi que você fez que ficou assim? O que foi que você fez que ficou assim? Nós, quando nós fazemos quando nós fazemos um esforço para estar com Deus, Deus vira o mundo de ponta cabeça e nós seremos salvos. Amém? Sabe qual é a reflexão disso aqui, do que eu falei agora? Zaqueu. Deus viu o esforço dele para saber quem era Jesus. E este esforço virou glória, virou alegria. Aonde tinha choro, virou alegria. Aonde tinha dor, virou o quê? Sorriso. Aonde tinha maldição, tinha benção agora, virou benção. Assim Deus quer que nós seja também. Amém? Então fica na paz, que Deus abençoe, até a próxima oportunidade. Então conheça a oportunidade que Deus está dando, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Até a próxima oportunidade, se Deus o permitir.